Ah, o documento cobrindo a tela toda? Tá, vou resolver isso. Pronto? Sim, acho que tá bom, né? Tá. Então, ontem a gente viu essa questão, né? O que é a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, diferença mestrado acadêmico, mestrado profissional. E agora chegou a hora, agora que a gente já sabe aonde que a gente quer chegar, né? É, agora que a gente já sabe que a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente ah, como é que a gente começa a trajetória, né? Então, primeira coisa, né? Para a gente começar a nossa preparação para o mestrado, primeira coisa, conhecer seus objetivos e interesses e ajustar as suas expectativas, né? Então, a gente já sabe o que, que a gente deve esperar, o que, que a gente não deve esperar do mestrado. Eu acabei falando, acabei avançando um pouco nesse ponto ontem, quando eu falei que a gente tem que saber, né? Para que eu quero fazer um mestrado? Né? Para quê? Porque eu quero estudar um tema, um tema, eu quero seguir a carreira acadêmica, eu quero seguir a carreira acadêmica, não está errado, tá aí. Eu quero seguir a carreira acadêmica, eu quero uh, eu quero me qualificar, qualificar no campo da prática, né? Depend, dependendo da minha resposta aqui, diletantismo, diletantismo não é uma palavra bonita, né? Hobby. Eu quero fazer um mestrado porque eu gosto de estudar e eu gosto de estudar e tenho vontade de fazer um mestrado. Tudo bem, é um hobby, por lazer. Você pode fazer um mestrado. Eu acho meio estranho você gostar de fazer um mestrado, né? Fazer por lazer, né? Mas pode ser também. Porque é uma coisa que às vezes acaba consumindo tanto nossa alma, né? Que você pensar que isso é um lazer, é complicado. Mas pode ser também, né? Por exemplo, tá. Talvez se eu fizesse um mestrado em filosofia, talvez eu fizesse por lazer, enfim. É, mas enfim, tudo é válido, né? Todas as formas de amor são válidas. Sobretudo o amor pelo conhecimento. Ah, e aí, dependendo da minha resposta aqui, eu vou procurar um mestrado acadêmico, vou procurar um mestrado profissional, ou eu vou procurar o que aparecer também, né? Para o marinheiro que não sabe para onde quer ir, qualquer vento é bom. Né? Tem uma outra situação, tem uma outra situação que você tem que ajustar também, que é o seguinte. Essa aqui eu acho que é a última etapa. Vou falar isso aqui por último, né? Uma vez que você já estabelece o que você tem interesse, qual é a sua necessidade, né? Veja só, eu estou colocando aqui essas perguntas, mas não significa que essas perguntas precisam ser feitas necessariamente nessa ordem, sabe? Não é um fluxograma que você vai tomar decisões assim e vai chegar, ó, minha opção é essa aqui. Não, são coisas que você vai refletir, né? Então, um outro bloco de perguntas que você tem que fazer é o seguinte: o que você gosta de estudar?
Aí você me fala assim, poxa, há um pouco tempo atrás você falou que fazer um mestrado por lazer é meio estranho, né? Por hobby. Agora você está falando que eu tenho que estudar o que eu gosto de estudar? Bem, veja só, né? Filosofia, em grego, quer dizer o amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria, amor pela verdade, né? Amor pela busca da verdade, né? A filosofia, ela é, por definição, por essência, um ato de amor, né? Um ato de interesse, né? Um ato de busca, né? Por algo que lhe motive, que lhe complete o espírito, tá? O que é um mestrado? Mestrado, ciência, é filosofia institucionalizada, certo? Então, vamos lá. Uma coisa é você gostar de filosofia, outra coisa é você gostar de filosofia dentro de uma instituição. São, são dois gostar diferentes, percebe? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: é, geralmente as instituições, né, porque é da natureza das instituições são disciplinadoras, né? O mestrado, por se dar dentro de uma instituição, é um processo de disciplinarização do corpo e da alma, por, por qual nós passamos, e por isso que ele acaba sendo tão sofrido, né? Como são os processos de normalização das instituições, né, que normalizam as coisas na modernidade. E aí Mara deve estar rindo enquanto eu estou falando esses termos Foucaultianos, né? Mas esse processo, sabe, que é violento por natureza, violento, quando eu falo violento, eu estou falando de uma violência simbólica, e às vezes não tão simbólica, ele se torna mais factível quando você está estudando uma coisa que você gosta, porque isso vai lhe dar motivação. Se você estudar uma coisa que você não gosta, cara, é doença mental na certa aí, entendeu? Você vai surtar, porque você está passando por um processo que. E quando eu falo assim que o processo é dolorido, você tem que enfrentar ele, não estou falando assim, não estou romantizando e falando que é certo ser assim, não. Na verdade, eu acho que é muito errado a forma como a vida acadêmica se impõe para a gente, mas, enfim, é o que tem para hoje, e a gente precisa entrar na academia e debater isso e mudar isso, entendeu? E precisa sempre se posicionar, sempre que a gente tem a oportunidade de se posicionar, porque essa coisa da saúde mental na academia é muito importante, é muito grave, tá? Tem gente que se suicida por causa disso, e não é pouca gente, entendeu? Antes de chegar a pandemia, estava rolando isso aí, né? Gente se suicidando, doutorado, mestrado, e estava começando a se debater isso, aí a pandemia acabou ofuscando esse debate. Mas é uma coisa, então você sempre tem que. Eu estou falando isso, não é para assustar vocês, não, mas eu estou falando isso para dizer o seguinte: vocês, a coisa mais valiosa que vocês têm, sabe, na academia é a saúde de vocês. A coisa mais valiosa que você tem em qualquer lugar, né? Mas na academia a coisa, sabe, eu estou falando isso, estou dando ênfase para isso o seguinte: para você nunca colocar nada acadêmico acima da sua saúde mental e da sua saúde física, tá? Isso é sempre mais importante. Então, uma forma de você proteger a sua saúde mental e física é você estudar uma coisa que você gosta. Porque às vezes pinta uma oportunidade, sabe? Pinta uma oportunidade de você estudar uma coisa lá. Tem uma vaga lá para estudar direito empresarial. Ah, eu não gosto de direito empresarial, mas é o que tem, eu vou tentar. Não é uma boa decisão. Não é uma boa decisão isso, certo? Claro que nem sempre vai ter disponível o que você gosta de estudar, exatamente o que você gosta de estudar. Nem sempre você vai ter essa disponibilidade, tá? Mas, às vezes, quase sempre você vai ter que pegar o que te interessa e adaptar para aquilo que tem disponível, certo? Mas tudo bem, você vai traçar ali o seu limite. Você vai falar assim, olha, até aqui, e também porque na vida tudo tem um pouco de frustração na vida, né? E a gente, os millennials, é a geração que não aprendeu a lidar com frustração, né? A gente também tem que lidar com um pouquinho de frustração na vida, e é saudável se frustrar um pouco, né? Mas você tem que estabelecer o seu limite, né? Onde que termina a frustração
e onde que começa a violência, que você não pode tolerar com você mesmo, entendeu? Então, construir essa temática, esse negócio de estudar, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque isso, na verdade, é o coração do curso, né? E aí a gente volta para isso. A gente vai, antes da gente voltar para essa questão do que você gosta de estudar, aí tem mais uma coisa que você tem que ajustar essa expectativa, certo? Que são as possibilidades. Quando eu falo de possibilidades, deixa eu mudar de página aqui, peraí. Quando eu falo de possibilidades, eu estou falando de possibilidades materiais. Eu estou falando de possibilidades financeiras. Eu estou falando de possibilidades acadêmicas. A acadêmica está dentro de material, né? Eu estou falando de possibilidades. Bem, essas possibilidades aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quando eu falo de possibilidades materiais, né, vou começar pela acadêmica. Ou financeira talvez seja mais importante, né? Possibilidades financeiras, né? Às vezes você quer fazer, quer estudar, não, meu sonho é estudar fora do país, tal. Só que tu não tem grana para isso, né? Ah, tem bolsa, tal. Mas aí você às vezes fica sempre naquela, ou eu quero estudar em outra cidade, eu quero, e aí você não tem uma grana que te possibilite fazer isso, né? Aí você tem duas escolhas. Você pode parar um pouco a vida acadêmica e dar o gás aí no profissional, passar no concurso público para bancar isso, né? Ou você pode ajustar ao que está ao seu alcance, né? Você não tem grana para mudar para outra cidade, né? Tem a questão da bolsa, mas lembrando que a bolsa hoje em dia está muito baixa, né? E se você mudar, por exemplo, se você ir morar numa cidade do sudeste do país com a bolsa que tem, assim, não rola, entendeu? Então, quando eu terminei o mestrado, uma coisa que eu tinha em mente era tentar fazer doutorado no Rio de Janeiro. Eu desisti, porque imagina viver no Rio com R$ 2.400, R$ 2.300, não tem condições, né? E eu não tenho parente, não tenho família lá, eu ia, assim, não ia dar muito certo. Em São Paulo, né? Morar em São Paulo com R$ 2.400, Brasília, né? Então você tem que ter essa visão. Para quê? Imagina tu passa num doutorado lá em Brasília, no mestrado lá em Brasília, no UNB, aí você vai todo feliz, aí sei lá, cara, você tem que largar no meio, porque não tem grana, entendeu? Porque a grana não tá dando, né? Então você tem que ser realista em relação a isso. Não estou falando que você não tentar, não meter as caras, transformar o financeiro no limitador da sua vida, porque senão sua vida também nunca vai para frente, né? Mas você tem que ser realista, entendeu? Eu tenho condição de bancar isso? Eu não tenho. Então o que eu tenho? Né? Às vezes eu não tenho condição de ir lá para Brasília, mas eu tenho condição aqui de ir para Aracaju, entendeu? Tu vai para Aracaju. Tem situações assim, por exemplo, se você já tem um mestrado e vai fazer o doutorado, aí você já pode ser professor, né? Tem algumas faculdades que contratam um professor só com especialização, né? Aí você, não, eu tenho a possibilidade de fazer de dar aula numa faculdade e conseguir me manter. Então, ajustar as expectativas financeiras, né? Às vezes, você tem muita vontade de estudar fora do país, né? Você fala, não, aí você quer fazer um mestrado fora do país e você fica naquela bucha procurando, e é difícil ter bolsa, por exemplo, para mestrado. É muito raro. Tem, né? Mas é difícil, porque é um curso mais simples, mais curto, né? Então, por exemplo, às vezes é mais inteligente você pegar, passar num mestrado qualquer, assim, sabe? Dar o gás, estudar, se formar, o mestrado, se você dá o gás assim, dá para você se formar em um ano, né? E aí fazer o doutorado, porque bolsa para você fazer doutorado integral fora do país é muito fácil de conseguir, é muito mais fácil de conseguir. As oportunidades são imensas, né? A única coisa que você tem que ter é o seu certificadozinho de inglês, né? Quando eu falo das possibilidades acadêmicas, às vezes você tem um projeto muito bom, às vezes você tem sua condição tá bacana, tá bacana, tal. E aí você quer pesquisar uma coisa, por exemplo, assim, quero pesquisar direito aeroespacial. Eu vou dar o exemplo de direito aeroespacial, que eu tenho uma fixação por esse negócio de direito aeroespacial.
E eu comecei a escrever um artigo, eu nunca terminei, um dia eu vou terminar o artigo de direito aeroespacial. Tá, quem que estuda direito aeroespacial no Brasil? Não tem nem foguete aqui, essa porra. E quem que estuda isso? Sabe? Eu vou estudar com quem? Não dá, entendeu? Não vou encontrar um orientador. Vou fazer uma coisa mais real, sabe? Que direito aeroespacial. Que é uma coisa muito importante que a gente tem, que a gente deveria dar muita atenção para isso, mas a gente não dá, que é direito minerário. Tá? Direito minerário é uma coisa que a gente deveria dar mais atenção, principalmente porque tem duas coisas que sustentam, sabe, a economia do Brasil, o quê? Soja e minério, né? E a gente não estuda direito minerário na faculdade. Se estuda é uma nota de rodapé de direito ambiental, uma nota de rodapé de direito administrativo, né? A Bahia, uma vez eu vi um dado assim, eu não sei se é verdade, mas que a Bahia é a terceira maior província minerária do mundo. Eu ouvi isso numa palestra do Instituto. Tem um museu geológico, tem um museu geológico aqui em Salvador, que não é de Salvador, e aí eu fui uma palestra lá e falaram isso. Que todos os elementos da tabela periódica praticamente se encontra aqui na Bahia, sabe? Os que dão na natureza. Assim. Você pode minerar tudo na Bahia, sabe? Informação que os caras passaram na palestra, não sei se é verdade, né? Mas é capaz de ser. Porque tem urânio, né? Tem manganês, tem de tudo aqui. Tem esmeralda, tem de tudo aqui. E a gente não estuda direito minerário, cara, aqui na Bahia, sabe? Não tem essa disciplina na faculdade. Eu sei que lá em Minas Gerais tem uma comissão do AB de direito minerário. Deve ter matéria lá no FMG, não sei. Mas é muito raro, né? Então, aí você quer estudar isso. Você vai estudar isso aonde? Se ninguém estuda. Entendeu? E aí, então, tem esse lance da possibilidade acadêmica. O que você tem que pensar? Direito minerário é até capaz de se encontrar por aí, né? Então você descobre que tem um professor lá na Universidade Federal do Pará, tô chutando, tá? Não é. Tô chutando. Lá na Federal do Pará tem um professor que estuda isso. E você quer muito estudar isso, né? Por quê? Porque você trabalha com isso, né? Então é com aquele cara que você tem que estudar. Aí volta para a questão financeira. Você tem como bancar isso? Entendeu? Se você trabalha com direito minerário, primeiro, se você trabalha com direito minerário, você deve ganhar bem. Né? Se você ganhar bem, você vai ter condição de se programar e bancar isso. Ponto. Né? Não, eu não trabalho com isso, é só uma paixão. Eu quero talvez um dia trabalhar com isso. Só que agora eu não tenho grana para fazer isso. Sabe? Eu não trabalho com isso ainda. Né? Tudo bem, você vai ter que pegar, ver o que tem disponível lá na sua cidade. Ah, tem a Universidade Federal lá da minha cidade, que tem uma linha de pesquisa de direito administrativo. Pronto, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse tema que eu gosto de estudar, direito minerário, e adaptar isso dentro do direito administrativo. Ou tem direito ambiental, tá? Então eu vou pegar isso e eu vou encontrar uma temática de direito ambiental que eu consiga congregar com o direito minerário. Aí eu vou negociar, né? Aquilo que eu quero e aquilo que a vida me oferece. E eu vou negociar com a vida para chegar no meio termo, né? E quando eu falo de possibilidades materiais, são outras questões, assim, por exemplo, que são materiais, mas na verdade são mais que materiais, né? Você tem filho pequeno, às vezes não dá para você estudar em outra cidade, né? Ou tem casado, né? Tem família. Você tem um parente, uma mãe, um avô, uma avó que depende de você, um pai idoso que depende de você, e às vezes, de repente, ou, às vezes, você é um tipo de pessoa que não aguenta ficar longe de seus amigos. Porque tem gente assim, né? Tem gente que vai para outra cidade e se deprime. E é muito comum isso, né? Então, se você é esse tipo de gente, também não é bom você estudar em outro lugar, sabe? Ou você faz um esquema assim de você ir ficar 6 meses, cumprir os créditos, depois voltar para a sua cidade. Um dos motivos de doença, de adoecimento mental na academia é essa coisa do estudante sair de casa, sabe? E na graduação, na UFBA, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Porque por muito tempo a UFBA foi a única universidade federal daqui, né? Tem muito curso que só tinha na UFBA, apesar de ter o NEB, né? Que é uma universidade interiorizada,
e hoje em dia você já tem a UFSB e a UFRB e a UFOB no interior, né? Mas ainda tem curso que só tem aqui na UFA, oceanografia. Então, a pessoa está lá no interior, por causa da oceanografia, tem que vir para Salvador. Até porque no interior não tem mar, né? Aí tem que ir para Salvador. Aí fica longe da família, entendeu? E isso adoece muita gente. Então, você tem que se conhecer para saber isso, né? Se você tem essa personalidade que você não aguenta ficar longe da família, não aguenta ficar longe dos amigos, né? Você precisa, ou você muda de ideia, ou você já monta um esquema para você lidar bem com isso. Então, eu vou tentar concentrar minhas matérias toda num semestre, para eu ir lá, pegar as aulas e voltar depois, sabe? Vamos ver as perguntas. Perguntas. Deixa eu ver aqui. Pergunta: em que momento da graduação o aluno poderá começar a pensar no mestrado? Eu vou te falar uma coisa. Eu já entrei minha mãe, ela é pesquisadora, né? Então, e ela entrou na faculdade já uma idade mais avançada, assim, né? Mais avançada, se ela ouvir falar isso, ela não me bate. Ela entrou na faculdade com 30 e poucos anos. Eu acho que ela entrou na faculdade com a idade que eu terminei o doutorado, por acaso, né? E calhou assim dela, no final da faculdade, ela estava terminando a faculdade e começando o mestrado. Então, calhou de eu entrar na faculdade nesse período, né? Aliás, quando ela entrou na faculdade, eu estava indo entrei no ensino médio quando ela entrou na faculdade. Aí o que aconteceu? Ela ia, e minha irmã era pequena, muito pequena, era recém-nascida quase. Então, ela não tinha com quem deixar a gente, ela levava a gente para a faculdade, né? Então, ela ficava assistindo aula e eu ficava tomando conta da minha irmã dentro da sala de aula. Então, eu assistia. Ela cursou o curso de História e eu praticamente peguei todas as matérias de História junto com ela. Eu praticamente cursei o curso de História junto com ela. Então, eu aprendi muito de História. Quando vocês veem eu falando coisas de História aqui, é por causa disso, sabe? Eu cursei quase todas, eu assisti quase todas as aulas de História junto com ela. Então, foi muito legal isso para minha vida. Então, eu já entrei na faculdade com espírito de carreira acadêmica, né? Aí eu passei a graduação toda, aí eu parei a graduação um tempo, fui para São Paulo, fui estudar engenharia, como é que é o nome? Tecnologia de automação, tecnólogo. Depois eu voltei para Salvador para terminar o curso de Direito. E calhou, quando eu voltei, que eu entrei, foi aí que eu entrei na UFBA, eu estava na Católica antes. Aí quando eu entrei na UFBA para terminar o curso de Direito, ela entrou no doutorado, estava terminando o doutorado, e aí calhou de eu entrar na faculdade, terminar esse movimento de terminar o curso, ao mesmo tempo que ela terminava o doutorado. Então, eu já entrei na faculdade no espírito de seguir carreira acadêmica, entendeu? Então, eu de falar que eu já comecei a pensar no mestrado no segundo semestre, quando eu tive aquele professor que eu contei para vocês, sabe, que me encantou, e eu falei, não, eu não quero só fazer mestrado, eu quero fazer mestrado, doutorado e quero me especializar em metodologia. Então, uma coisa que eu já carreguei de casa é o que o Bourdieu chamaria de capital simbólico, sabe? E que é o principal elemento de diferenciação social que existe, né? Então, eu tenho essa consciência que não é todo mundo que tem um privilégio, porque isso acaba sendo um privilégio, né? No momento que eu quero ir para a carreira acadêmica e eu trago de casa o ensinamento desses símbolos, né? Trago da família, se torna um elemento de distinção, de privilégio social. Não é todo mundo que teve essa oportunidade que eu tive. Então, qual que é o momento de pensar no mestrado? Eu vou dizer para você o seguinte: o momento de pensar no mestrado, Nilva, o momento que você desperta que aquilo é importante para você. E a partir daquele momento, você fala, não, mestrado é importante para mim. Se for no terceiro semestre, é no terceiro semestre. Se for no quarto semestre, no quarto. Se for no último semestre, no último semestre. E aí, desde aquele momento, você já vai desenvolvendo, sabe, a sua expertise, vai participando de grupo de pesquisa, faz monitoria,
que mais de coisas acadêmicas que podem existir? Extensão, participa de projetos de extensão, tudo que você tem oportunidade de fazer. Tem uma frase, né, que diz assim, tem gente que passa pela universidade sem viver a universidade, né? Então, o segredo é você viver a universidade, é você, na graduação, você provar de tudo, sabe? É você incorporar a balbúrdia universitária, provar de tudo ali para você viver a universidade e aprender. Né? Aí, à medida que você vai chegando no fim do curso, você vai já direcionando, você experimentou de tudo um pouco, já sabe o que você quer, né? Já sabe o tema ali que lhe agrada. Então, por exemplo, essa coisa da metodologia sempre me encantou, né? Uma das coisas que fez eu me interessar muito pela metodologia, porque esse professor Daniel Avelino, que eu contei para vocês, ele também deu uma matéria de direito educacional que eu não estudei com ele, estudei com outro professor que depois foi o meu orientador de TCC, que foi o professor Hatz. Mas eu não peguei a matéria com ele, mas eu peguei um material da matéria com ele, né? E aí ele fazia muito essas relações entre metodologia, entre o ensino do direito e entre direito educacional, sistema educacional. Então, nesse processo, eu comecei a descobrir que eu que eu gostava de direito educacional, que eu gostava de educação em geral, né? Aí no meu TCC eu botei educação. Aí chega naquele negócio da possibilidade que eu falei para vocês. Chegou no mestrado, vou estudar direito educacional com quem? Aonde? Não encontrei possibilidade de desenvolver um projeto em direito educacional no mestrado. Aí eu tive que adaptar. Eu fiz um projeto para estudar, na verdade, ações de liberdade, história do direito, né? Só que o projeto não estava andando muito. Aí eu peguei, aproveitei o que eu tinha estudado lá no FMG de democracia participativa. Eu gostei tanto do tema que eu falei, vai ser isso aqui que eu peguei e desenvolvi minha dissertação de mestrado. Eu acabei fazendo uma continuidade do meu TCC da pós-graduação do UFMG, né? E aí vocês perguntaram aquela coisa, né? Mas aí o orientador, você pode mudar de tema? Então, eu mudei de tema, eu tive a sorte do orientador do mestrado ter sido muito gente boa, apesar de ter gerado alguns atritos, assim, ele liberou, falou, não, tá bom, vai, se é isso aí que vai sair, escreve isso aí, entendeu? Mas não foi, assim, uma mudança tranquila, né? Até porque eu mudei do água pro vinho, né? Isso dá processos de manumissão do século XIX para estudar democracia participativa no século XXI, tem 150 anos aí de diferença entre os objetos de pesquisa, né? 150 anos, uma revolução, três revoluções e duas guerras mundiais, né, entre uma coisa e outra. Então, eu acho que você deve pensar, no momento que você desperta, você começa a pensar no mestrado, sabe? E sempre pensando nessas coisas, materiais, financeiras. Eu acho que você tem que pensar também o que você precisa, sabe, para entrar no mestrado. Então, por exemplo, assim, investir na formação de língua estrangeira, isso é fundamental, sabe? A gente aqui no Brasil, a gente não tem um hábito, sabe? Não tem muito hábito de estudar idiomas, né? Porque a gente não tem esse problema de... Eu acho que não é nem um problema, acho que é uma coisa boa, né? Países, assim, a Suíça. Lá a pessoa tem que saber falar 4 línguas por uma necessidade, né? Porque você está andando na rua e você vai falar com uma pessoa e de repente aquela pessoa não fala o seu idioma, você tem que saber falar o idioma dela, né? Pessoas do mesmo país, né? E isso acontece em outros países também, né? Às vezes tem uma língua franca que todo mundo usa ali, às vezes não tem, né? Então, e a gente não tem muito esse hábito, né? E hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Existe a plena condição de você aprender a falar idioma, assim, ou de graça, sabe? Ou a um custo muito baixo, tá? Então, passar a dica para vocês. Aí vocês procuram no YouTube aí um negócio chamado Magic English. Magic English. Eu fui contratar uma professora de inglês para me dar aula particular pro TOEFL. Aí ela conversou meia hora comigo, ela falou assim, eu gostei de você, eu não vou cobrar, eu não vou te dar aula não, para pegar seu dinheiro.
vai lá e bota Magic English, que você está precisando praticar um pouco. Aí eu botei no YouTube, é um curso assim de inglês da Disney, cara, que é muito bom, sabe? Então ele bota assim a palavra e aí ele vai mostrando pedaços de desenhos assim do Mickey, do Donald e tal. E aí você começa a praticar inglês com aquilo, e aí eu consegui subir de nível no TOEFL só com... Porque meu problema no TOEFL era o listening, e aí eu consegui subir de, sabe, de A2 para B1 com o Magic English, sabe? Então, tem o curso de alemão da DW World, DW World, né? É DW World que chama? É DW World. Tem o curso A1, A2 e B1 gratuito, disponível no site da DW World. Tá? Então você pode aprender a falar alemão de grátis. E aí o Goethe ainda tem um esquema lá que é assim, os cursos do Goethe são bem salgadinhos, assim, né? Mas eles têm uns esquemas lá que se você faz um semestre e se destaca, eles querem que você faça um semestre, mas depois, se você faz um semestre e destaca, tem a possibilidade de você ganhar bolsa lá, sabe? E tem os cursos da Aliança Francesa, da Aliança Francesa, que também são bem salgadinhos. Mas eu vou falar para vocês, tem uma coisa que chama FUNMOC, French University alguma coisa MOC. MOC é Massive Online Courses. É tipo uma UAB francesa. Vocês conhecem a UAB, né? Universidade Aberta do Brasil. É a UAB da França. Então, é uma plataforma das universidades francesas e elas fazem vários cursos abertos lá, muitos cursos bons, só que tudo em francês. Tem alguns em inglês, mas tem um curso lá da Aliança Francesa. Estava aberto até 30 de dezembro do ano passado, não sei se eles vão refazer, mas eu acho que eles vão refazer. Então tem os níveis A1, A2 e B1 de francês também de graça lá, é só você entrar e fazer. E aí você pode optar cursar o curso, o material do curso, né, em francês ou em inglês, se você não conseguir ler o francês, não conseguir ler o inglês. Mas eu acho que o negócio é você se expor lá mesmo. E é um curso assim bem básico, dá para você aprender. Né? Então você consegue aprender inglês, francês e alemão de graça na internet. Né? Aprender bem mesmo. Eu acho que isso é importante. Qual o momento de pensar no anteprojeto para participar no mestrado? Então, aí vamos para o que é feito e que pro deveria ser feito. O ser e o dever ser, né? Pergunta de Sara. Na prática, a gente deixa para pensar no projeto de mestrado na véspera da abriu a seleção, você vê o que está lá disponível, você começa a pensar. Putz, vou fazer um projeto. E, na verdade, no fundo, nem dá para ser muito diferente que isso. Por quê? Porque até abrir o projeto, né? Até abrir o edital, você não sabe exatamente o que está disponível, né? Se você escolher a universidade primeiro, né? Você não sabe o que vai estar bem disponível ali para você. Por exemplo, você tem que fazer na UFBA, você não tem condição de sair de Salvador. Você não sabe exatamente o que está disponível ali, né? Tem professor que tem vaga num ano, não tem vaga no outro, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem, né? Em vez de pensar em um projeto, pensa, e aí a gente já vai o link aqui para o próximo ponto da aula, né? Identifica uma área de interesse que você tem, sabe? Identifica uma área de interesse. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, minha área de interesse era educação, né? E é interessante que o negócio da educação aí se perdeu no meio do caminho, né? Nunca mais eu retornei para ela. Mas eu tinha feito, quando eu estava na graduação e eu ainda tinha essa ilusão para ser advogado, eu peguei uma matéria chamada Planejamento Tributário, né? Eu tive a sorte de ter 3 professores muito bons de direito tributário. Né? E curioso que nenhum deles foi o meu orientador
do doutorado, eu não sabia, eu não conhecia ele. Já era professor lá na faculdade e eu não conhecia ele. Né? Eu fui aluno de professor Harrison, de professor Eucônio e de professor Pimenta. E eu gostei muito de direito tributário, então quando eu tinha aquela ilusão ainda que eu ia ser advogado, eu falava assim, vou advogar direito tributário. Aí eu era servidor da UFBA na época, e tinha especialização lá em direito, aí eu ganhei uma bolsa, né? Aí tinha as matérias para escolher, eu falei assim, vou fazer especialização de tributário. Enfim, aí passou o mestrado, chegou o doutorado, né? E eu já tinha essa experiência. Aí, veja que interessante, né? O meu gosto pela educação me levou para a democracia, certo? O meu TCC de graduação foi exatamente, era assim, o título era qualquer coisa assim, a dimensão jurídica do princípio como é que era o negócio? A dimensão jurídica do princípio da qualidade da educação. Dimensão jurídica da qualidade da educação. Guarda essa questão, né? No final da minha dissertação, perdão, no final do meu TCC de graduação, o último capítulo era um capítulo que eu escrevi o seguinte, né? O que significa qualidade da educação? Aí eu falava assim, tem o artigo 206 da Constituição, 206, né? Que fala de educar para a cidadania, etc. e tal. Então, aquilo ali, ele está estabelecendo uma Bildung para o cidadão brasileiro, e essa Bildung tem que ser interpretada segundo o artigo 3º da Constituição, né, que é o artigo da utopia constitucional. É o projeto de país que tem ali. Pronto. No meu, no meu, na minha dissertação, eu retomei esse gancho, sabe? E é curioso que foi meio sem querer, né? Porque eu li outra coisa e voltei para isso. Mas foi bom, porque eu repuxei esse gancho, sabe? Inclusive no final, e aí quem ganhar, hoje eu vou sortear o livro, e quem ganhar o livro vai poder ter a oportunidade de ver isso aí. Eu enganchei, né, essa questão da Bildung, da democracia, com a questão da participação, da identitária tal, né? E cheguei no doutorado, né? No doutorado, o que eu tinha em mente? Vou continuar esse estudo da democracia, né? Então, eu não sabia exatamente o que eu ia estudar. Eu não sabia exatamente o que eu tinha, mas eu sabia o seguinte: meu projeto vai ser sobre democracia, né? Então, antes de sair o edital, o que eu peguei? Eu peguei uma temática dentro da teoria democrática. O que eu gosto de estudar? Participação social, qualidade da democracia. Eu juntei todo aquele conteúdo relacionado à qualidade democrática, e eu comecei a fazer uma revisão de literatura. Essa revisão de literatura, sabe? O que significava fazer revisão de literatura? Significava definir o conceito, certo? Significava identificar, né, 3 pessoas-chave, né? O principal autor do campo, né? Aquele que fundou o campo, significava identificar, né, o mais atual, e significava identificar os críticos. Tem um quarto elemento aqui, entre esses dois, que é o principal autor no Brasil. Então, quando eu fui estudar lá a participação, né, o que eu identifiquei? Bem, meu principal autor fundador do campo de participação social é Boaventura. Não é o fundador, né, mas eu identifiquei ele como o principal que interessava ali para mim naquele momento, democracia participativa. Boaventura de Souza Santos. Principal, vou botar o exemplo aqui. Principal autor no Brasil era o Leonardo Avritzer, sabe? O mais atual também é o Avritzer, porque ele está vivo e está produzindo ainda, né?
é jovem e está produzindo bastante coisa, mas eu também encontrei um trabalho de uma pesquisadora, e eu não vou acertar escrever o nome dela, não. Deixa eu pescar aqui. É essa dona aqui, ó. Tami Pogrebinski. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não, peraí. O certo dela aqui. É essa aqui, ó. Tami Pogrebinski com CH. E eu achei os trabalhos dela, trabalhos sobre democracia participativa, na época eram atuais, né? Recém atuais que eu digo assim, recém publicados. Tudo em negrito aqui, deixa eu tirar esse negrito. Ó, e críticos, né? Entre os críticos que eu identifiquei, tinha um cara chamado Álvaro Vita, que ele não era exatamente crítico da democracia participativa, ele era crítico da teoria identitária, né? Da teoria identitária. Tem outros também, só que de cabeça que eu não estou lembrando. Mas tem, por exemplo, tem clássicos que são muito críticos à teoria à democracia participativa, né? Tem o Schumpeter e tem o aqueles neoliberais lá. O nome deles é o Hayek, o von Mises, todos são críticos à democracia participativa. Eles acham que democracia demais estraga, né? Então, pronto, identifiquei essas figuras e eu comecei a ler tudo que eu encontrava deles, né? Aí, peraí que eu me perdi nas perguntas de vocês aqui. Eu estava falando de começar a montar um projeto, né? Peraí, deixa eu... Algumas perguntas eu vou deixar para responder no final, tá? Como uma que Jéssica fez aqui. Bem, daqui a pouco eu volto aqui. Aí, veja só. Eu fui montando isso. Aí abriu a seleção. E eu escolhi a democracia. Eu poderia ter escolhido a educação, eu poderia ter escolhido a democracia, eu poderia ter escolhido, sei lá, hipótese de incidência do ISS. Eu poderia ter escolhido isso, né? Eu poderia ter escolhido taxa de lixo de Salvador, que naquela época estava tendo aquela discussão da constitucionalidade da taxa de lixo de Salvador, né? Fazer um doutorado sobre isso é meio... Né? Mas tudo bem. Dando um exemplo. Eu poderia ter escolhido, sabe, decadência tributária, eu poderia ter escolhido um tema muito específico. Só que acontece, um tema muito específico de direito tributário, eu só ia conseguir estudar em direito tributário, né? Eu poderia ter escolhido o artigo 3º da Constituição, que eu já tinha escrito a dissertação e eu estava fera naquilo, né? Direito à resistência, mas aí eu só ia poder fazer aquilo no direito constitucional. O que eu peguei? Democracia. Por que eu peguei esse tema? Democracia, participação social no Brasil, conselhos. Por que eu peguei isso? Porque isso é transversal. Isso atravessa todas as áreas. Então, eu quero dar conselho. Eu posso dar conselho do INSS, se tiver uma vaga de previdenciário. Eu posso estudar conselho tutelar, se tiver uma vaga para ECA. Eu posso estudar conselho de saúde, sabe? Se tiver uma vaga de política pública de saúde, eu posso estudar, eu posso direcionar essa democracia participativa para vários lados. Antes de eu entrar no doutorado, eu participei de uma na época que tinha pesquisa, lá na ESAF, que é escola, eu acho que é Escola Superior de Administração Fiscal, qualquer coisa assim. Aí eles tinham um programa lá de fazer pesquisa e tal. E aí eu estudei, por exemplo, uma coisa, olha que coisa interessante que eu acho que você não pensa facilmente nesse tema, mas eu tive insight, fui lá e descobri que tinha participação social nas agências reguladoras. Né? Então eu fiz assim, um levantamento seguinte: o quão permeável
à participação social, as agências reguladoras brasileiras são, né? E, para minha surpresa, eu descobri que elas são bastante permeáveis à participação social, né? Existem vários canais de escuta da população das agências reguladoras e vários canais de fiscalização que a sociedade civil organizada pode fiscalizar a atuação das agências reguladoras. Não sei como é que está isso hoje, mas naquela época foi 2014, 2015, foi 2014. Não lembro se foi 2014 ou foi 2015. Naquela época tinha uma série de instrumentos, né? E sempre que tinha conferências nacionais, assim, de temas, né? E aí o governo chamava as agências reguladoras para participar, quando essas agências reguladoras era a área de interesse delas, elas ouviam, elas interagiam com a população, etc. e tal. Então, olha que coisa interessante. Se abrisse uma vaga ali para direito administrativo, e só tivesse aquela possibilidade para mim, eu poderia pegar esse tema e desenvolver isso como num trabalho de doutorado, participação social nas agências reguladoras, isso seria uma ótima pesquisa. Se alguém quiser pegar e desenvolver isso aí, inclusive, já tem até um artigo lá para vocês citarem, vocês tomaram como ponto de partida, né? Então, minha estratégia foi essa, foi pegar esse tema transversal que eu pudesse adaptar. Então, aí abriu as vagas lá, né? Aí eu não lembro exatamente todas as vagas que tinha, mas eu lembro que foi uma situação assim. Tinha tido uma seleção no ano anterior que eu fiz e não passei, e tinha tido muita vaga. Então no ano seguinte teve muito pouca vaga. E abriu vaga assim para umas áreas que eu falei, não me embrulhava o estômago assim, sabe? Eu falei assim, não. Era processo, eu falei, não quero estudar processo. Não. Penal na época eu não gostava de penal, depois eu descobri que eu gosto muito de penal. Mas eu descobri isso ano passado. Que eu ainda vou ser um penalista bem safado. Teórico, não vou advogar direito penal, não, mas eu sou um teórico do direito penal bem sem vergonha. Então, penal não me dava aquela ânsia de estudar naquela época, hoje dá. Outras temáticas. A dogmática tributária, por incrível que pareça, também não me motivava muito, assim, sabe? E aí eu terminei meu doutorado falando bem da dogmática tributária, falando muito bem, inclusive. Eu aprendi a gostar no meio do doutorado. E abri uma vaga para direito financeiro. Eu falei, pô, democracia e finança pública, tudo a ver, porque né, democracia é uma tecnologia que tem um custo muito alto, né? Sem dinheiro público não tem democracia. Então eu peguei esse meu estudo sobre qualidade de participação e eu fiz meu projeto com o que tinha. Mas perceba que eu estabeleci o limite da onde eu ia ultrapassar, percebe? Falei, ó, daqui eu não passo. Então eu quero essa democracia. Se eu tiver que abrir mão da democracia, eu não vou fazer. Né? Então eu procurei, e aí eu fui olhar nas bibliografias, aí eu falei assim, aí vamos ver o orientador com quem eu vou bater santo. Né? O meu santo vai bater e que vai dar certo. Como é que eu identifiquei isso? Eu fui olhar nas bibliografias, que na época quem fazia a prova era o orientador. Hoje não é mais assim no VPGD, né? Mas o orientador fazia a prova e escolhia a bibliografia, certo? Então, eu fui olhar as bibliografias, aí eu achei lá um professor que eu não conhecia, que é um professor novo no programa, né? E ele tinha indicado um artigo, né? Desigualdade tributária no Brasil, Justiça Tributária no Brasil, e um livro do Piketty, do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Eu falei, porra, é esse aqui, velho. Né? Falamos a mesma língua. E tem uma estratégia também, isso eu já manjava de antes, né? Mas eu reforcei ela, que é o seguinte: professores novos no programa, anotem isso é muito importante, tendem a ser menos procurados. Tendem. Às vezes a regra pode dar errado. Se aquele professor for muito conhecido na faculdade, pode dar errado. Mas se ele for um professor novo na faculdade, professor novo no programa, se ele não orientou muita gente na graduação, ele vai ser menos procurado. E é aí que você tem mais chance, principalmente se você não é daquela faculdade, entendeu?
A galera que me ouviu nessa seleção, passou. Né? Foi certeiro e passou. Né? Essa dica. Né? E a galera que não me ouviu, assim, pegou aquela concorrência lá de 115 para uma vaga, sei lá, entendeu? Então anote isso aí que isso é importante. Então eu falei, vou unir o útil ao agradável. Eu vou prestar para esse professor aqui que é novo, e ao mesmo tempo vou aproveitar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a bibliografia dele e eu usei a bibliografia que ele indicou para fazer meu projeto, porque eu resolvia duas coisas, dois coelhos com uma cajadada só, certo? Esse termo não é politicamente correto para os veganos, né? Então eu resolvi dois problemas com uma única ação, né? Ou três problemas, aliás, né? Eu estudei para a prova, certo? Eu adaptei o meu projeto para a linha que estava sendo proposta, e ao mesmo tempo eu casei o meu projeto com a linha do orientador, para não correr o risco do meu projeto ser desclassificado por não estar adequado à linha, né? E eu falei isso para o pessoal também, e aí eu vou dar um exemplo, né? Direito penal, esse ano, teve uma aluna lá do curso, que ela queria fazer direito penal, só abriu um professor de direito penal, e ela entrou falou, não, mas eu quero estudar. Será que ela está assistindo aí? Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não está, não. Ela queria estudar justiça restaurativa, sabe? E não tinha nada a ver com a linha que abriu lá no PPGD, foi dogmática, foi teoria do delito, sabe? Foi aí que eu descobri que eu gostava de direito penal. Aí foi teoria do delito, cara. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, tudo bem. Então ela trouxe o projeto dela, falou assim, vamos adaptar, ó, pense na dogmática, pense, em vez de você fazer um projeto de justiça restaurativa, pense o que existe de teoria por trás da justiça restaurativa e como você pode fazer, qual que é o modelo de delito dominante na teoria, qual que é o paradigma, como a teoria que existe por trás da justiça restaurativa consegue fazer uma crítica bem feita ao modelo de delito. Agora, pegue palavras-chave, as palavras-chave, veja o projeto do orientador, porque o orientador ele apresenta um projeto lá para a linha, pegue o projeto do orientador, pegue as palavras-chave, pegue a literatura que o orientador coloca como referência, bote tudo isso no seu projeto. Sabe o que aconteceu? E aí, eu estou falando uma coisa aqui que vocês podem confirmar se eu estou mentindo ou não. É só vocês entrarem lá no site do PPGD, pedir para ver lá a lista, tem lá no site, né? A lista dos aprovados da análise do projeto. Aí vocês vão ver lá, direito penal, projetos que foram aprovados foram recusados. Todos os projetos que falavam de justiça restaurativa, quase todos, assim, foram reprovados por não adequação ao tema. E o dela foi aprovado. Eu acho que teve um outro também que foi aprovado. Mas, assim, foram dois. Entendeu? Ou só o dela. Foi alguma coisa assim. Vocês podem entrar no PPGD e olha, projetos aprovados para ser aprovados. Análise de currículo. Todos os projetos que falaram de justiça restaurativa foram reprovados. Menos o dela. Por quê? Porque ela conseguiu, né? Ela teve essa habilidade de pegar a temática. Eu recebi uma mensagem aqui, será que é ela que está assistindo e falou qualquer coisa aqui? Não, não é. Ela pegou essa temática transversal que ela dominava, né? E aí ela pegou e adaptou, mas adaptou desse jeito que eu estou falando para vocês, né? Pegou o projeto do orientador, pegou a biografia do orientador, pegou as palavras-chave do orientador. Então, uma dica que eu sempre dou para o pessoal, assim, isso aí a gente fala na aula de projeto amanhã, né? Mas quando você for construir o título do seu projeto, sabe? Pegue o título da pesquisa do orientador e derive o título do seu projeto dela, né? Do título da pesquisa do orientador, tá?
E aí, a gente continuando o nosso caminho aqui para a preparação, né? Isso aqui que eu falei para vocês, né, de identificar uma área de interesse e fazer essa, vamos chamar assim, de revisão ampla de literatura, na verdade, vamos chamar isso de mapear o debate. É muito importante, e aí quando eu falo para vocês que vocês não podem deixar de se preocupar, vocês não podem deixar para se preocupar com o projeto de pesquisa aí, né, também dando resposta aqui para a Mirella. Se vocês deixam para se preocupar com a seleção do mestrado na véspera, sabe? Ah, vou esperar sair o projeto para me preocupar. Tu não vai passar. Ou a chance de você passar muito baixo. Por quê? Porque hoje tem aquela coisa da prova de título. Por dois motivos. Primeiro, tem essa coisa da prova de título. Por exemplo, no PPGD, pesa muito, né? Então, a gente... eu estava olhando lá no resultado, teve umas 6 pessoas lá que foram aprovadas, e teve um monte de gente, tem gente que está assistindo aqui também hoje, que ficou lá, ficou em segundo, terceiro, sabe? Ficou ali faltando, e que acabou perdendo por 1/10. E aí foi o quê? Falta de título. Tanto que, né, uma coisa que eu já estava refletindo e que essa seleção, esse resultado saiu, já me estabeleceu, né? Esse modelo de curso aqui, né, como eu estou fazendo para vocês hoje, o pessoal acaba se atraindo por esse modelo de curso, mas esse modelo de curso não é o melhor, né? Ah, vou fazer. E quando a gente estava fazendo, quando a gente começou a fazer o curso, que eu fazia com uma colega o ano passado, né? E aí, quando a gente estava, vamos começar a fazer o curso, e aí a gente colocou em setembro, eu ouvia muito o pessoal falando assim: ah, vou esperar sair o edital para fazer o curso, né? Na verdade, nem setembro, refletindo em perspectiva, nem setembro é uma época boa. Na verdade, a época boa para você começar a pensar no mestrado é agora, tá? Porque o segredo para você passar no mestrado, na verdade, não é você fazer um projeto, sabe? Saber fazer um projeto. E aí, por isso que eu estou até mudando a perspectiva, vou mudar um pouco, né? E aí, por exemplo, esse curso que eu vou fazer na semana que vem já faz parte dessa mudança, essa reflexão que eu fiz nos últimos 2 meses. O importante é você escrever, é você ler, escrever e publicar, ler, escrever e publicar, né? Formular questões, né? Exercer essa prática de formular questões, de ler, estudar, sabe? Estudar sempre com direcionamento. Eu não sei, tem pessoal aqui que não é de direito, mas na faculdade de direito, eu não sei como é que é nos outros cursos, a gente acaba tendo muito essa coisa, assim, sabe, de ler um monte de coisa, porque eu acho que faz parte do bacharelismo, da cultura do bacharelismo isso, né? Ser um erudito, de entender de tudo, saber falar sobre tudo. O advogado tem que ser um pouco assim também, porque senão o cliente não dá muita credibilidade para ele, né? Se ele não fosse uma enciclopédiazinha ambulante. Mas a gente desenvolve, assim, meio que uma prática de ler as coisas sem objetividade, sem saber por que eu estou lendo isso, né? E é muito importante essa coisa de você saber por que você está lendo, né? Quando você estabelece um tema e coloca esses objetivos aqui, identificar o principal autor no Brasil, o mais importante, o mais atual, os críticos, você tá colocando uma objetividade ali, sabe? Para sua leitura. Claro que não é objetividade, não é a objetividade ainda que você vai desenvolver no mestrado, né, no doutorado, porque mestrado e doutorado você não vai fazer só uma revisão de literatura, você vai colocar uma pergunta ali, um problema, uma questão ali do mundo da vida que você vai tentar resolver, né? Da teoria, uma falha da teoria que você vai tentar resolver. Mas já é o começo da prática. Então, nesse primeiro momento que você coloca uma temática, né, e colocar essa temática, né, faz parte de colocar essa temática e você reduzir isso, você saber reduzir essa temática a uma palavra-chave. Como, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui para vocês, a minha palavra-chave era democracia participativa, né? Participação social. Eu trabalhava com 3 palavras-chave: participação social, democracia participativa e qualidade democrática.
Então, comecei compilando o que eu encontrava dessas 3 palavras-chave, aí eu comecei a identificar principal autor no Brasil, mais atual, aí depois eu até descobri um outro autor, né, internacional, que... Não é Ricardo, não, Leonardo. Leonardo Morlino. Eu não sei se é Morlino ou Molino, né? Aí eu descobri esse Ricardo Molino, que é a referência no tema da qualidade democrática. Peraí. É esse mesmo. Ricardo Molino. É esse mesmo. E aí descobri esses caras aí, né? Fui colocando. Pode descobrir outros autores, autoras, né? Tem a Carole Pateman também, que é muito importante nesse tema de participação. Tem algumas feministas americanas também que são bem importantes nesse tema de participação, sobretudo quando você faz essa interseção com a identidade, né? E, enfim, eu fui mapeando esse debate, pegando as palavras-chave e juntando conteúdo, né? Porque o que eu percebo também? Uma das maiores dificuldades que o pessoal tem para fazer projeto é falta de conteúdo, né? Então, você vai usar esse momento antes de abrir o edital, sabe? Para você acumular conteúdo. E nesse processo de acumular conteúdo, o que você vai fazer? Você vai ler e você vai escrever sobre o que você leu, sabe? Você vai escrever sobre o que você leu e você vai publicar. Como é que você vai publicar, né? Porque nesse processo você vai desenvolver suas habilidades acadêmicas, né? Você vai ir definindo os programas que te interessam, né? Como é que você vai fazer isso, né? O pessoal reclama assim, mas com esse negócio de qualis, como é que eu publico, tal? É difícil, né? Porque é aquela coisa, né? Eu vou procurar emprego e aí pedem com experiência. Aí quando você ganha experiência, falam que você está muito velho, né? E aí você nunca consegue emprego. Publicar é a mesma coisa. Querem que você só publique se você for doutor. Só que aí você não tem doutorado, você não consegue publicar. Só que se você não publicar, você não consegue entrar no mestrado. Como é que você vai virar doutor, né? É um ciclo que não acaba nunca. Então, dica, né? Participe de eventos, né? Tem os eventos acadêmicos que eles costumam ser mais flexíveis. Agora eu acho que vai acabar esse negócio porque vai ficar mais difícil publicar em evento também. Por quê? Porque agora tem a porcaria do Qualis Evento. Mas eu vou uma dica para vocês e vocês aproveitem a pandemia. Eventos internacionais não têm essa frescura de Qualis, de título, né? Se o seu trabalho... O critério é estritamente científico, sabe? Se o seu trabalho tá bom e atende os critérios, você apresenta, né? O problema dos trabalhos científicos é, primeiro, tem que ser apresentado geralmente em inglês, segundo, você paga taxas de inscrição em dólar e euro, né? Mas às vezes rolam uns eventos que tem a possibilidade de você pedir isenção, tal, então fica de olho. Tem muito evento em Portugal que você pode apresentar em português, pode apresentar online, e você pode pedir isenção. E outra coisa, revista estrangeira também não tem essa frescura de você só poder publicar com título, não. Se a análise do texto é estritamente científico, sabe? Se o seu texto está bom, é publicado. Se não está bom, não é publicado. Não tem esse negócio de argumento de autoridade, não, né? E o que é legal, né, de você mandar trabalhos para... Mesmo que você seja assim, não vou conseguir publicar, mande trabalho. Por quê? Porque o feedback que o pessoal dá é muito bom você ler aquele feedback, sabe? Ler aquele feedback. Te ajuda muito, né? Mas, claro, nesse processo tem a possibilidade de você publicar em livros. Então, se você participar de grupos de pesquisa, os grupos de pesquisa, geralmente, eles estão sempre organizando livros, né? Aí você vai escrever, você vai publicar nesses livros. E é isso, submeter textos para revistas é a melhor maneira de você aprender a escrever, porque você vai receber feedbacks, às vezes feedbacks bem duros e mal-humorados, que na verdade são os melhores, que é os que vão realmente ensinar, né?
Eu recebi, uma vez eu mandei um artigo para a revista do CEPED, eu fiquei muito bravo, inclusive, porque foram 3 avaliadores, né? Um dos avaliadores, a gente não sabe quem são os avaliadores, né? Um avaliador corrigiu a BNT errado, velho. Corrigiu minha BNT errado, minha BNT não tá errado. Porra, eu trabalho formatando a BNT pros outros, eu sei, a BNT de cabeça. E aí o cara corrigiu minha BNT, corrigiu errado e mandou reprovar meu artigo porque a minha BNT estava errada. Não estava errada. A pessoa que avaliou que não conhecia a BNT corrigiu errado. Mas um segundo avaliador me chamou a atenção de umas coisas, assim, sabe? De gramática. E aí eu me dei conta, falei, caramba, como eu não presto atenção no que eu estou escrevendo e como eu não reviso o texto, sabe? E eu pensei assim, falei, não, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a prestar mais atenção no que eu escrevo e reler o que eu escrevo para evitar passar por isso de novo. De ter um artigo indicado para não aprovação por causa de gramática, né? Isso é vergonhoso, né? Mas, assim, não tem vergonha de falar isso, né? Por quê? Porque faz parte do aprendizado você admitir o que você não sabe, entende? E aí não é nenhuma questão de não saber, né? É uma questão de ser desatento mesmo, que acaba sendo uma coisa da nossa vida, assim, essa vida, esse manifesto futurista onde a gente vive, a gente acaba dando pouca atenção para os textos. E depois disso eu comecei a me policiar mais, sabe? Então, essa experiência de submeter textos a revistas estrangeiras. Tem muita revista estrangeira que aceita artigo em português. Óbvio, em Portugal, né? E na América Latina, aceita-se muito a revista em português, né? Claro, você não vai mandar para a revista de Oxford, né? Porque o editor ali, para olhar seu artigo, a não ser que seja muito bom, né? Estou falando que você não é capaz de fazer uma coisa muito boa. Eu acho que todos vocês são muito capazes de fazer coisas muito boas, basta praticar e insistir. Mas tu está começando, não fica achando, lembra aquela coisa de ajustar a expectativa? Você está começando a escrever agora, não fica achando que vai sair a melhor coisa do mundo, não. E também não fica esperando sair a melhor coisa do mundo para publicar, porque senão você não vai publicar nunca. Porque seu artigo só vai começar a ficar bom depois de muita prática. Tá? Então você vai escrever, tu vai mandar, vai receber o feedback. 2, 3, 4, primeiras 5 vezes que você mandar, provavelmente, se você mandar para a revista boa, você nem vai conseguir publicar. Você só vai levar lá a tijolada na caixa do peito, como diz lá na Cidade Baixa. Depois você vai aprimorando, aí você vai conseguir começar a publicar. Né? E o ano passado, falar para vocês, eu tive 3 artigos recusados, velho. Não foram todos assim por falta de qualidade, né? Por exemplo, teve um que, para mim, um artigo estava muito bom. Era um artigo sobre extensão rural. Eu escrevi junto com um amigo meu que é professor lá do FMG. Ele trabalha em veterinária e aí ele fez uma pesquisa lá com os piscicultores. A gente fez um artigo sobre como o direito ambiental ele é excludente para pequenos produtores e produtores familiares, como ele exclui e força, a regulação ambiental força pequenos produtores a ir para a informalidade, né? Mandei para uma revista lá europeia, uma revista de direito ambiental, e o cara me respondeu que aquilo não era direito ambiental, e eu falei, puxa, né? Tudo bem. Aí eu peguei o artigo e aí eu tenho consciência que não foi um problema do meu artigo. Eu acho que o problema está no que ele chama de direito ambiental, mas tudo bem, ok? Então eu só vou pegar, reformatar o artigo e mandar para outra revista. Então você também tem que ter esse discernimento, sabe? De saber o que é problema seu, o que não é problema seu, o que é problema dos outros também. Porque rola muito isso, né? Então, você vai mapear o debate, né? O que eu chamo de mapear o debate? Para começar, fazer isso aqui. Né? Você vai escolher um tema transversal e daqui a pouco eu vou falar, a gente está passando um pouco do horário, mas daqui a pouco eu vou falar como é que você vai encontrar o seu tema transversal que vai te ajudar aí. Tá? Mas, enfim, para a gente encaminhar aqui a aula, né, e também falar mais das suas perguntas, então, você vai aproveitar esse processo para desenvolver suas habilidades acadêmicas, mas não é só assim que você vai desenvolver suas habilidades acadêmicas. Como é que você vai desenvolver suas habilidades acadêmicas? Fazendo cursos, né?
Tem muitos cursos, agora tá bombando, né, de curso. Depois que eu comecei a fazer os cursos no Instagram, eu descobri que tem um monte de gente fazendo isso, né? Por quê? Né? Porque agora a gente tem muito doutor e tá todo mundo desempregado, o país não investe mais em ciência e tecnologia, quem pode vai embora para outro país, né? Então a gente está passando pela fuga de cérebros, né? E quem não pode é, fica aqui, e mesmo e tem gente que pode, que fica aqui, né? Que, por exemplo, dá aula em faculdade particular, dá aula no Instagram. Eu prefiro dar aula no Instagram, sinceramente. Né? Então, o caso da deteriorização da condição de trabalho do professor, então também tem esse fator, né? Então tá cheio aí o Instagram. Além disso, né? Tem muito curso gratuito aí. Um dos meus planos, né? Eu não fiz isso ainda porque está no começo e assim eu estou trampando sozinho. Agora que minha irmã começou a trabalhar comigo, está me ajudando, tal. Mas eu tenho um grupo no Telegram que o link para você ingressar nele está lá na bio do meu Instagram. Vai lá, clica, tem lá o grupo de Telegram. Entra lá no grupo Telegram, por quê? Porque uma das coisas que eu quero fazer com esse grupo Telegram, ele está meio parado lá, mas quando dá eu alimento ele, é fazer essas indicações de cursos gratuitos para vocês aproveitarem. Então, por exemplo, e tem umas manhas, eu não falei dessa do FUMOC aí para vocês, né? Tem agora as universidades federais e algumas estaduais geralmente elas têm eu falei isso ontem para vocês, uma coordenação lá de curso online, de EAD. E essa coordenação de AD, geralmente elas divulgam os eventos. Tem um lugar no site da universidade que você pode ver todos os eventos que estão rolando na universidade, você pode se matricular geralmente de graça. Ou quando é pago, é um valor assim muito baixo, assim, sabe, 25, 50 reais no máximo. Então, o que eu digo para vocês? E aí tem um negócio desse, uma área, tem um portal desse na Federal Rural do Rio, que sempre tem curso muito bom. Tem um portal desse na Federal do Maranhão, que sempre tem curso muito bom. Tem um portal desse. Onde mais tem um portal desse? Onde mais que eu vi portal desse? Tem. Ah, não sei, eu tenho isso anotado em algum lugar. Sempre que eu vejo, eu anoto justamente para divulgar para o pessoal. Então, se liguem, sabe, nesses portais. E agora, né, que os eventos estão sendo tudo online, né? Você pode participar de um monte de evento. Tem muito curso para aprender a escrever. Tem curso também de extensão, né? Por exemplo, a UFBA, aí para quem mora em Salvador, tem um curso de redação científica, né? No núcleo de idiomas. Tem lá curso de inglês, francês, e tem um curso de redação científica em português mesmo. Você pode pegar e fazer. E não custa muito caro, porque esses cursos de idiomas da UFBA são bem mais baratos. Né? O valor de um semestre, assim, não sei como é que está isso hoje, mas o valor de um semestre, quando eu estudei inglês, era R$300, eu acho, R$400, e na época que R$300 era dinheiro. Então, hoje em dia, eu acho que não deve estar muito mais que isso, não. Né? Era bem barato. Enfim, na medida que você vai desenvolvendo o seu interesse, sabe? Na medida que você vai desenvolvendo o seu interesse, você começa a identificar os programas de pós-graduação onde você pode desenvolver sua pesquisa, sabe? E identificar programas de interesse passa por você saber que o mundo não se resume à faculdade de Direito, ou a faculdade seja lá do que você tenha feito aí. Enfermagem, fisioterapia, sociologia, o mundo não se resume à sua faculdade, né? E aí volta para aquela primeira pergunta, né? Para que você quer um mestrado? Se você quer um mestrado por hobby, se você quer um mestrado para aumentar seu salário, para ser servidor público aumentar seu salário, você não precisa necessariamente fazer o seu mestrado na mesma área que você se formou, e aí tem um mundo de possibilidades que se abre para você, né? Se você quer ser professor, o que eu lhe recomendo? Faça o mestrado na mesma área que você se formou, pelo menos o mestrado, né? Porque a tendência é o pessoal
pedir assim, mestrado, concurso de direito, mestrado de direito, doutorado em alguma coisa correlata, né? Então, pelo menos o mestrado, faça na mesma área que você se formou, né? E aí você identifica, né? Começa a definir os programas. Então, aí entra as áreas, né, que você pode estudar e as linhas de pesquisa, né? Então, você sabe que, por exemplo, assim, tem coisa que não dá para juntar, por mais que o tema seja transversal, por mais que a linha seja bem aberta, tem coisa que não dá para juntar, não dá para juntar, acabou, você não tenta, né? Agora, tem coisa que você pode negociar, adaptar, sempre vai valer a pena você fazer isso, né? E faz parte desse processo. Então, perceba, né? Eu ainda estou desenvolvendo a aula toda com base nessa pergunta da Sara Mirella, né? Então, perceba que pensar no seu projeto, na verdade, é um processo, né? Que o ideal é que ele leve um tempo, né? Eu costumo falar, nesse tópico aqui do ajustando as expectativas, né? Eu costumo falar para o pessoal do curso, aí eu vejo a galera murchar assim na hora que eu falo, mas assim, vocês já viram que eu sou bem realista, né? Que é o seguinte, pense que o processo de entrar numa pós-graduação, mestrado, doutorado, é um processo de 2 anos, tá? Então você tem que começar a pensar hoje, sabe? Que você vai entrar daqui 2 anos. Pode acontecer de no meio do caminho você entrar, e vai ser muito bom isso acontecer, sabe? Pode acontecer isso aí, mas vai ser um acidente. Por exemplo, no mestrado, eu saí da graduação 3 meses depois, eu fiz a seleção e entrei. Foi um acidente. Por que foi um acidente? Só tinha 2 pessoas concorrendo e tinha 2 vagas. Foi um acidente eu ter entrado. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Percebe? No doutorado, não. Doutorado eu fui, fiz. O que aconteceu? Tinham 3 vagas e apareceram 3 doutores. 3 doutores concorrendo comigo para aquelas 3 vagas. É desleal isso, né? 3 pessoas que já tinham. Mentira, eram 2. O terceiro não era doutor, não, mas era um professor velho de guerra. O cara já tinha 10, 20 anos de docência na costa, um monte de livro publicado. Né? O outro já era doutor fora do país, um monte de livro publicado. E a outra pessoa era doutora e ainda era professora da UFBA. Falei, pô, bicho, pra que as pessoas querem doutorado em direito, pô? Tinha vaga para quem precisa. Brincadeira, né? Mas, enfim, deu nisso aí, não passei, né? Aí na segunda seleção eu já fui preparado, já fui malandro, né? Publiquei, passei esse ano publicando, inclusive eu comecei eu comecei a dar aula, já estava ganhando uma grana, né? A faculdade que estava dando aula, eles davam uma ajuda de custo para você participar de evento. Eu fui participar de evento lá no Peru, um congresso de ciência política. Como eu estava estudando agora da democracia participativa, eu fui participar de eventos de ciência política, mas não foi só por isso que eu fui participar de eventos de ciência política. Ciência política, antropologia, tudo que tinha que não era de direito eu ia participar. Sociologia, por quê que eu fui fazer isso? Não foi aleatório, né? Foi por quê? Porque eu queria ser criticado pelas pessoas das outras áreas. Eu queria saber o que as pessoas das outras áreas viam de errado no meu trabalho, que o pessoal o pessoal da área de direito não via. Entendeu a malandragem? E foi aí que eu fui me aprimorando na coisa. Foi por isso que quando eu estou aqui, vocês vêm aqui assistir o curso e vocês assistem, vocês vêm falar umas coisas que vocês não vêm falar por aí, pelo menos quem é da área de direito. Por quê? Porque eu não aprendi isso na faculdade de direito. Eu aprendi isso indo para eventos de sociologia, de antropologia, galera crítica pra caramba antropologia, entendeu? Ciência política, que trabalha muito com pesquisa quantitativa, sabe? E eu ouvi todo tipo de crítica, das mais ácidas, das mais aguerridas, sabe? Desde a coisa assim, você tem que parar de achar que direito é ciência e fazer ciência de verdade. E assim, e quando o cara me dava uma dessa, eu devolvia, né? Falei assim, não, tudo bem, eu entendo que direito não é ciência. Eu compreendo que o direito, na verdade, é a parte da sociologia que serve para alguma coisa.
né? Você tem que ter essas respostas para dar também quando a pessoa passa do limite, né? Faz parte da vida acadêmica você também ser assim. Mas eu tô brincando, viu, gente? Não fala isso por aí, não, tá? Que dá briga. Só fala se alguém te provocar. É brincadeira esse negócio que o direito é fácil se disser para alguma coisa, viu? Brincadeira, sociólogos, brincadeira. Enfim, o que mais? Aí, quando você começa a definir já para onde que você quer ir, e principalmente para onde você pode ir, né? Você vai e verifica as seleções anteriores, você, se puder, começa a participar de grupos de pesquisa, vê os possíveis orientadores, faz amizade com o pessoal que já está naquele programa, perguntar como é que foi o processo para ingressar naquele programa, né? E aí, quando sai, aí você pode começar a preparar um projeto de pesquisa. Você pode começar a preparar um projeto de pesquisa, né? Quando você já tem mais ou menos para onde que você pode ir, né? Quem pode ler, e veja, tem um detalhe, né? O modelo de seleção de direito, das faculdades de direito, geralmente é um modelo de seleção que você faz a seleção para o professor, né? E por isso que você fica naquela indefinição, né? Ah, vai ter vaga, não vai ter vaga, aí você fica. Tem áreas ou tem faculdades que você faz, por exemplo, na UNB, se eu não me engano, é assim. Você não faz a seleção para o professor, UNB de direito, né? Tô falando. Você faz a seleção para a linha de pesquisa. Então, sociologia, lá na UFBA, também é assim, história também é assim, você faz a seleção para a linha. Quando eu fiz a seleção lá no DMMDC, também eu não fazia para o professor, eu fazia para a linha e eu escolhia 2 professores, né? Às vezes o cara pode falar assim, sugere um professor, sugere 2 professores, sugere ou não sugere ninguém, e aí você faz a seleção para a linha. Se for o caso, sabe? Se for o caso, se você vai fazer a seleção de fato para um modelo, né, para uma faculdade, um programa que esse modelo de linha, tu já pode ter um projeto pronto, já pode trabalhar no seu projeto, porque vaga para linha vai ter, percebe? Não pode não ter vaga para aquele professor que você está almejando. Mas se seu projeto estiver bom, se seu projeto estiver adequado à linha, né, o que vai acontecer? Você vai ser remanejado ali, né? Você vai ser remanejado. Aí, se chegar, por exemplo, você vai fazer lá em sociologia, aí não tem vaga, tem um professor lá que você estava pensando, ele não aparece lá na lista de disponível. Né? O que você vai ver? Você vai ver o que os outros professores pesquisam, mas se os professores estão na mesma linha, é previsível que eles pesquisem coisas parecidas. Né? Então, você vai lá, só adapta seu projeto de forma que ele fique aceitável para os professores da mesma linha, para outros professores da mesma linha. E aí não vai ter problema do seu projeto ser reprovado por inadequação, por exemplo, né? E geralmente, e também tem uma coisa, quando você faz um projeto, quando a seleção, isso não é uma regra exata, certo, gente? Mas assim, quando a seleção é feita por professor, o programa tende a pedir um projeto menos acabado, digamos assim. Não é um projeto mais mal feito, mas é um projeto menos acabado, menos maduro. Né? Por quê? Porque entende-se que você vai desenvolver, você vai amadurecer o projeto junto com o seu orientador. Né? Quando a seleção é feita nesse modelo de projeto que você faz para a linha, tá? Geralmente se exige um pouco mais do seu projeto. Um pouco mais, dizendo que o seu projeto é um pouco mais maduro. Né? E aí você não vai conseguir amadurecer seu projeto em 2 meses, né? Você só vai conseguir entregar um projeto maduro se ele for efetivamente fruto desse processo de 1 ou 2 anos, tá? E de preferência de uma coisa que você começou no TCC, beleza? Tem que ter esse conteúdo. E aí, quando você tem quando você sabe exatamente para onde, não precisa ser exatamente, né? Mas como você tem uma ideia minimamente vaga para onde você quer ir, você pode começar a preparar um projeto de pesquisa, tá? Você pensa numa questão e também não fique pensando que você vai sentar na cadeira e vai fazer download da questão de pesquisa. Não vai ser assim, não. Aí amanhã eu vou falar mais sobre esse processo de criação do projeto de pesquisa, como é que ele vai começar com uma pergunta, com uma questão, certo? E que você não precisa esperar vir a melhor questão do mundo. Você vai fazer uma questão lá de qualquer jeito,
E aí você vai fazer um ciclo assim, de várias indas e vindas entre questão e conteúdo, questão e conteúdo, questão e conteúdo, e aí você vai afunilando, aprimorando ele, certo? Agora vamos ver as suas perguntas aqui. A Jéssica perguntou: poderia dar exemplo de hipóteses que não considera que seria recomendável fazer mestrado? Por exemplo, se você não tem saco para estudar, você vai se violentar. E, tipo assim, uma pessoa que tem um mestrado, ela não é mais pessoa porque ela tem um mestrado, ou menos pessoa porque ela tem um mestrado, nem doutorado, entendeu? Se você não tem saco para sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? Se isso é uma atividade que te violenta, não faz, entendeu? Né? Não é bom. Ou fazer mestrado numa área que você não gosta, sabe? Às vezes eu quero fazer mestrado em Direito, porque eu sou formado em Direito, e eu acho que o meu mestrado tem que ser em Direito. Pô, mas não tem nada no Direito que lhe agrada, sabe? E você, às vezes, não tem... lhe agrada de estudar, porque é muito comum, né, a pessoa fazer Direito, porque é uma profissão que, às vezes, que precisa dar um rumo para a vida lá, passar num concurso e tal, né? Aí depois que tá com a vida feita, acho que às vezes é só promotor, é juiz, advogado público, é assessor, ou qualquer outra função pública aí, né? Técnico, judiciário, e acha que tem que fazer mestrado em Direito porque é formado em Direito. Mas a pessoa queria ter feito filosofia, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, né? Se vocês lerem a biografia do Kelsey, né? Tem um aluno dele que escreveu a biografia dele, que diz lá que Kelsen queria ter estudado filosofia, mas teve que estudar direito, porque o pai morreu e ele precisava bancar a casa. Veja que interessante, né? E não tinha grana. Não, perdão, o pai dele morreu depois, mas ele queria ter estudado direito, só que a família não tinha grana. Perdão, quer dizer, filosofia, só que a família não tinha grana para bancar o curso de filosofia. Ele foi estudar direito, porque ele precisava se virar. Veja que interessante, né? O que aconteceu com Kelsen? Virou um grande filósofo do direito, porque a paixão dele era pela filosofia, né? Mas outra coisa, outro dado interessante de Kelsen, ele começou dando aula de direito comercial. E os primeiros escritos dele foram sobre direito da guerra. Veja que interessante, né? Então, é um exemplo disso que eu falei para vocês da negociação, né? Às vezes você tem que negociar com aquilo que é possível, mas se você sabe negociar, pronto, você muda a teoria do direito. Você cria uma nova teoria do direito, certo? Se você negocia e faz aquilo que você gosta dentro daquilo que é possível, pronto, temos a teoria pura do direito, certo? A Brena falou excelente comentário acerca da escolha da vida. Eu não sei exatamente o que se referiu, mas valeu. Alguém disse que fofo, parabéns para minha mãe. Minha mãe é uma guerreira. Eu falo para ela que ela é uma vencedora, porque ela passou por cada agulha na vida e hoje ela é doutora. Enfim. E não é, tipo assim, é doutora e reconhecida na área dela, né? E começou a estudar. E é um exemplo de vida para todo mundo. Ela começou a estudar com 30 e poucos anos, e ela é doutora, tem um livro publicado. E a galera, ela é referência assim, em sistema prisional para a galera em Harvard, na Universidade Francesa, sabe? É tipo assim. Não tem idade para você começar assim. Ela terminou o ensino médio depois de adulta, pra você ter uma ideia. Qual o momento de pensar no anteprojeto? Na área de pesquisa, já respondi. Eu já penso. Peraí, o que aconteceu aqui? Eu já penso. A Nilva falou, já pensa no mestrado, por isso minha pergunta, mas sei o quanto é importante pensar em todas as questões abordadas na aula. Tá. É isso, Nilva. Então, só que aí pensar no mestrado, o que significa pensar no mestrado? Significa começar a se aprofundar em uma área, né? Dominar um clássico, dominar um autor atual, dominar um crítico, sabe? E quem é o principal representante daquele pensamento no Brasil, né? Vou dar novamente meu próprio exemplo, né? Então, qual que é o meu clássico que eu escolhi dominar? Kelsen. Quem que é a referência de Kelsen no Brasil? A gente tem o Andítias,
no FMG, tem o Travessone, acho que é Travessone, Kelsen, o Lorival Villanova, óbvio, né? Não pode ser ignorado. Quem que é a referência de Kelsen no mundo? Né? Matthias Stett, tem o Stanley Paulsen, tem Robert Walter, tem a Simone Goya-Fabio, de cabeça, sim, que são os nomes que me vêm. Né? Quem que é o mais atual sobre o Kelsen? Né? O crítico, Paul Amiselec, foi o que eu escolhi como crítico. Tem vários, mas eu escolhi o Paul Amiselec porque eu acho que a crítica que ele faz a crítica com mais qualidade. E o Ferraioli, né? O Ferraioli e o Paul Amiselec, eles fazem a crítica com mais qualidade. A crítica do Ferraioli tem mais qualidade, a crítica do Paul Amiselec, apesar de ser uma crítica que tem bem estruturada, é uma crítica que eu acho esquizofrênica. Então, é um bom crítico para eu contra-argumentar com ele, sabe? E o Vará também é um crítico de Kelsen, que talvez seja interessante. No Brasil também tem um cara que escreveu alguns textos interessantes sobre Kelsen, que é o Horácio Vanderlei Coelho. Atualidade do Kelsen. Eu tenho alguns livros aqui, eu não vou lembrar o nome das pessoas de cabeça, mas eu tenho uns livros atuais sobre Kelsen. Tem a Teoria Jurídica de Hans Kelsen, de Ivan Cláudio Pereira Borges. O que mais? Cadê os outros livros? Tem uns 3 aqui, não estou achando aqui agora. Porque eu inventei de arrumar estante por cor e agora eu não sei onde é que os livros estão. Né? Tem estrangeiros, né? Tem Olivier Jean-Jean, que está escrevendo os livros sobre Kelsen. Enfim, tem esses caras. Os críticos, sim. E aí tem a minha questão, né? A questão que agora eu vou desenvolver no pós-doc. O que é ciência para o Kelsen? E aí eu estou construindo meu projeto de pesquisa em cima disso. Quando o Kelsen diz que ele quer fazer uma ciência do direito, o que ele está dizendo? O que ele quer fazer? Né? É o que eu vou desenvolver no pós-doc agora. Precisa produzir muito antes de ingressar no mestrado? Assim, eu acho que o correto na nossa vida, assim, é que a universidade forçasse a gente a produzir muito, né? Mas a gente sai do curso de direito sem produzir. Quando produz muito é um TCC, né? E um artigo lá que um professor chato que nem eu forçava os alunos a escrever, né? Mas no fim de semestre. Mas o ideal era que, sabe, o método de aprendizado de cada disciplina, como é no curso de História, como é no curso de Sociologia, sabe? Que o método, como é no curso de Filosofia, que o método de aprendizado fosse o método da elaboração, da escrita, sabe? O professor chegasse lá na frente da sala e falava, olha, o assunto é esse aqui, o texto é esse aqui, leia e me traga uma resenha semana que vem. O ideal é que fosse assim, mas não é, né? Então a gente acaba não escrevendo, mas assim, produza o máximo que vocês puderem, sabe? E quando eu digo produzir, não é só produzir e publicar, é produzir, sabe? Tem um caderno, pega um caderno, um diário, um negócio no Word, tem um site que chama Medium, sabe? Que você pode publicar coisas no Medium, e se você for bem lido, inclusive, você é remunerado. Eu tenho 3 textos publicados lá no Medium, eu queria escrever mais, mas estou nessa correria aqui e ainda não consigo escrever mais. Mas, então, o que eu fazia, né? O que eu faço para praticar? Aconteceu umas coisas essa semana. Eu vou escrever sobre isso. Então, se você for lá no meu Medium, tá interessante. Tem 2 textos no meu Medium. Um de 2019 e um da metade de 2020. O 2019, eu estou dizendo lá que a maré está virando. Né? Eu peguei lá aquela situação que o deputado inglês trocou de partido no meio da sessão. Falei, a maré está virando. O conservadorismo está perdendo força. Depois eu peguei o negócio lá do Black Lives Matter, do I Can Breathe, e escrevi um outro artigo, assim, a maré está virando com mais força, né? E escrevi lá,
Trump, eu acho que vai perder a eleição. Não sei se eu cheguei a escrever isso, mas indico lá. Foi também o negócio do Felipe Neto ter se posicionado politicamente. Escrevi sobre isso, para praticar escrita, entendeu? E aí, ó, se vocês pegarem lá, veja que interessante. Em 2019 eu estou dizendo que Trump vai perder a eleição e ele perdeu. Né? Mas isso é ciência, né? É análise. Não é ciência, né? Mas é análise racional da realidade. Né? Eu olho os elementos e falo, ó, isso vai acontecer. O pessoal chama de análise conjuntural isso, né? Análise de conjuntura. Você pode escrever sobre qualquer coisa, sabe? Para praticar. Você pode escrever sobre culinária, você pode escrever sobre as notícias no jornal, você pode escrever sobre videogame, sabe? Direito e arte, sabe? Você pode escrever, pode fazer resenha de filme que você gosta. Você pode escrever para você. O ideal é você escrever para as outras pessoas lerem, para as pessoas criticarem, sabe? Mas você pode escrever só para você, para praticar. E o ideal é você, quando escrever, pede para alguém ler e falar o que achou. Agora, não pode ser gente que vai falar assim para você, ah, tá legal. Não, gente que vai falar a verdade para você. Você tem que ter um amigo nietzschiano, sabe? O que é um amigo nietzschiano? Porque o Nietzsche definia a amizade, o amigo, para Nietzsche, é aquela pessoa que diz o que precisa ser dito para você naquela hora. Então, é fundamental para todo acadêmico ter um amigo nietzschiano que vai dizer o que precisa ser ouvido, sabe? Então, uma pessoa que só te valida, só fala o que você quer ouvir, não é bom. Essa pessoa não te ensina nada, tá? Nilva falou, Josiane, pense em fazer um momento que se sentir confortável, caso perceba que não é muito bom o momento agora. Se for muito seu sonho, siga em frente, respeitando as condições. É isso aí, Nilva. Falou e disse. Aí a Josiane respondeu verdade, cada com seu tempo. Tudo isso faz parecer para mim que o mestrado é um sonho ainda distante. Não é não, Jerônimo, o mestrado não é distante, ele está há 2 anos, pense assim. Ele está há 2 anos de preparação e no meio do caminho pode dar certo. Certo? Ele está há 2 anos de preparação. Mas no meio do caminho pode dar certo. Aí a Thaís fala, eu senti exatamente isso. Thaís, que foi muito bem na seleção, ela estava querendo desistir. Eu falei, Thaís, não desista, vai e faça esse negócio. Para você sentir. Ela foi muito bem. Tá? Se tivesse título, tinha passado. Gerando você fazer projeto de pesquisa, não sei escrever artigo, não conheço orientador, vou precisar muito do professor. Cara, você tem o mais importante. Você sabe fazer pergunta. Sabe fazer pergunta? Isso é o mais importante. Isso é a única coisa que é essencial. Saber fazer pergunta, sabe? E uma outra coisa que você tem de muito bom, admitir que você não sabe. Sabe? A pessoa que não admite que não sabe, ela não tem nada para aprender comigo nem com ninguém. Porque se ela não admite que ela não sabe, ela nunca vai aprender nada. Mas se você começa, essa é a postura filosófica, sabe? Se você começa de partida admitindo que você não sabe algo, aí você pode aprender qualquer coisa. Inclusive aquelas coisas que são óbvias para você, sabe? Tipo assim, o céu azul, isso é óbvio. Mas eu posso admitir que eu não sei exatamente o que significa o céu ser azul, por que o céu é azul. Tá? Aí eu posso entrar na Wikipédia e perguntar por que o céu é azul. Pergunta de criança, né? Mas olha, eu pergunto lá, por que o céu é azul? E olha quanta coisa eu vou aprender sobre refração da luz, sobre a composição da atmosfera, sobre o Sol, sobre a Terra, sobre ótica. Percebe? É uma pergunta de criança, mas eu vou aprender um monte de coisa que uma criança não poderia aprender. Qual que é a diferença, sabe, de uma criança e de você fazendo essa pergunta? É o conteúdo que você tem dentro de você, é o conteúdo que se acumulou na sua vida. Aí uma criança pergunta por que o céu é azul? E o máximo, talvez, você pode responder para ela assim, é porque é assim, ou porque Deus fez a Terra assim. Você acaba respondendo assim porque uma criança não vai entender o que é refração da luz. Mas você vai, e aí você vai aprender, você vai poder aprender muita coisa com uma pergunta simples e que toda criança faz, o que é céu azul. Então perceba que não é a pergunta não precisa ser uma pergunta magnânima, sabe, para você aprender uma coisa nova. O que vai determinar que você vai aprender uma coisa nova é o seu olhar e o seu conteúdo. E a sua capacidade de admitir que você não sabe,
Ou mesmo aquilo que você pensa que você sabe, é você ter a certeza que você duvidar que você sabe completamente aquilo, certo? Os cursos, deixa eu ver aqui, os cursos na área de direito também tem essa prática. Aí, como eu não sei o momento que você fez o comentário, eu não sei exatamente qual é a prática. Certo, Josiane? É verdade, dá sentido a leitura, porque eu estou lendo isso. Entendi. E deve ser porque eu estava falando das. Você pretende indicar livros sobre metodologia? Ah, posso indicar aí, mas me fizeram essa pergunta hoje, ó, Pedro Demo. Lê tudo que você puder de Pedro Demo aí, para começar. Foi por ele que eu comecei a minha vida assim, acadêmica, lendo Pedro Demo. Aquele professor que eu falei para vocês de metodologia. Josiane, queria saber se posso publicar um artigo sem nome do orientador, se alguns serviços aceitam, se poderia atrapalhar futuros acordos. Eu não sei que tipo de acordo que tu está falando, se são acordos legais ou ilegais, inclusive. Mas eu posso dizer para você o seguinte: se foi você que escreveu, aí depende da área, porque tem áreas, né, que tem uma determinada prática, tem áreas que tem outra prática. E a depender de como a área funciona, isso pode ser ético e isso pode ser antiético. Entende? Por exemplo, em medicina, na área da saúde, né, eu não conheço muito bem, mas eu sei que você não publica sem orientador. Mas se você não publica sem orientador, tem um porquê disso. Porque da forma como as pesquisas se organizam ali dentro, né, o orientador ele é responsável pela sua pesquisa, porque a pesquisa vai para comitê de ética e tem laboratório, não sei o que, tem um monte de coisa. Então, o orientador ele é responsável e ele participa ativamente da realização da pesquisa, entendeu? Agora, tem práticas e áreas, né, que é assim, você escreve a sua porra lá e o orientador quer que você bote o nome junto. Um dos dois não está sendo ético aí, ou você ou ele, entendeu? Aí você tem que ver. Agora, né, se você produzir o trabalho dentro de uma relação de orientação formal, né, de mestrado e doutorado, né, e aí você produziu o trabalho e o seu orientador participou efetivamente do trabalho, né, é ético de sua parte que ele conste junto, né, como orientador. O que acontece das revistas aí é essa coisa que tem no Brasil, esse bacharelismo formalista, homem cordial aí, sei lá, que é raiz do Brasil, né, que o título vale mais do que o conteúdo, a forma vale mais do que o conteúdo. A revista quer que você publique junto com o doutor, né? Pode ser, não, estou publicando aqui a refutação da teoria da relatividade. Ah, você é doutor? Não, então não pode. Porra, mas aqui tá provado, né? Eu refutei a teoria do Einstein, vou ganhar um Nobel. Ah, não, não pode, né? Se você for ver na história das ciências lá na Europa, né? Tem aquele Ramanujan, né? Tem um filme legal do Ramanujan. Cara, eu não sei se o Ramanujan chegou a ir para a faculdade, né? Tem um filme no Netflix, é O Homem que Viu o Infinito. Mas o cara pega, ele estuda matemática sozinho ali, sabe? Aí ele pega, escreve um artigo e manda lá para Oxford, sabe? Aí cai na mão do Bertrand Russell? Não, Bertrand Russell, cai na mão dele lá. Bertrand Russell foi o cara que revolucionou a lógica, né, simbólica. Aí o cara, não, esse cara tem que vir para cá, esse cara tem que vir estudar aqui em Oxford, e o cara vai e vai fazer doutorado com o Bertrand Russell na Oxford, entendeu? Não, perdão, é o Bertrand Russell? Bem, tem o Bertrand Russell no filme, mas agora eu não lembro se o Bertrand Russell é o orientador dele, ou se é só o cara que aparece lá e fica defendendo ele no júri. Desculpa, eu não lembro se é exatamente o Bertrand Russell, sei que tem ele no filme, posso ter falado besteira. Mas o caso do Ramanuja, né, para ilustrar, que né, não importa seu título, cara, importa o que você fez, mas aqui no Brasil importa mais o título do que você fez. Isso, publicar em coautoria. Então, é um caminho, né, para vocês publicarem. Aí, para publicar em coautoria, você tem que ir participar do grupo de pesquisa. Aquela coisa que eu falei no vídeo do Instagram, né? Ter os amigos acadêmicos, né? Que vão te ajudar. Mas é sempre assim, né?
publica juntos, trabalhou junto, certo? Integridade na ciência é tudo. Como encontra esse curso de redação científica? Tem algum Instagram? Ah, mas só de você escrever isso aí, se você escrever no seu celular, você vai começar a ver um monte de curso de redação científica lá. Agora, semana que vem, vai ter um que eu vou fazer, que é planejamento e elaboração de artigos científicos, ou de artigos jurídicos. Eu botei esse nome jurídico assim, é marketing, mas na verdade é jurídico acadêmico, né? Que é por causa do algoritmo do Telegram lá espalhar mais, né, para o público-alvo. Mas, e eu não sei se, eu acho que estava escrito lá para vocês, quem fizer esse curso aqui tem 50% de desconto, né? Então, se você tiver interesse, vai lá no Instagram, na bio tem o link lá, e aí você, se quiser, se matricula lá. Pode ser legal. Se quiser saber mais sobre o curso, manda direct para mim. Como encontro esse curso? Achei o link. Quando faz ciência política, disciplina séria, tira sinistro de Calmon. Eu era, foi a primeira experiência de sala de aula, eu era tira sinistro de Calmon. Verdade, sim. Coloca seu Medium aqui, assim que escreve, o Medium. Eu boto amanhã, tá? Eu tô com preguiça. Eu boto lá na comunidade, eu boto no grupo do Telegram. Você tá no grupo do Telegram? Entra lá que eu boto. Conhecer os clássicos do tema, referências dos clássicos atual, crítico do clássico, desenvolver a questão de pesquisa. Bem, é isso aí. Bem, acho que acabou as questões, né? Gente, lembrem-se, se vocês gostaram da aula, lembre de dar o joinha aí no YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal, tá? E entra lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, porque assim, a gente vai começar a divulgar informações bacanas lá. E aí esses cursos de redação que eu encontrar gratuito, eu vou botar lá também. O Felipe. O sorteio, rapaz. Vamos fazer o sorteio. A galera tá esperando aí fazer o sorteio, eu tinha esquecido. Eu vou passar aqui a lista de presença, e aí vocês vão preencher a lista de presença, tá? E aí vocês... Eu vou pegar o número da lista de presença e sortear. Eu vou sortear um número. Aí a gente vê para quem que vai, tá? Deixa eu pegar aqui a lista de presença. Nossa, passou muito do horário, né, gente? É porque eu me empolgo, desculpa, tá? Às vezes a pessoa se programou para assistir 1 hora de aula, né? E aí eu passo, a pessoa tem que sair, é chato isso, né? Mas é porque eu me empolgo, vocês percebem aqui, lista de presença. Enviar. Vou pegar aqui o link. Vou colocar aqui no... Eu falei que vai ter sorteio, tinha 19 pessoas assistindo, foi sorteio, tinha 17, tá caindo. Eu falei de sorteio aí, foi para 20 de novo. Esse link aí, gente, entra aí, vou dar aqui 5 minutinhos para vocês registrarem a presença. Aí eu vou sortear, hoje eu vou sortear o livro. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. Ai, caramba. Este livro aqui, ó, o meu livro do mestrado, tá? O link não vai? Como assim não vai o link? Oxi. Pera aí. Ele tá fechado. Pronto, abriu o link. Pode ir que vai. Pode clicar que vai. Sortear o livro.
Se você não mora em Salvador, eu mando pelo correio. Não, clica de novo que vai abrir. É porque eu tava desmarcado para abrir. Pode, atualiza aí, atualiza que vai. Ó, já tem gente que conseguiu responder aqui. Pronto, responde lá. Deixa eu ver, tem 16 pessoas assistindo, então se tiver 16 pessoas, mais ou menos, respondendo, aí eu... Ah, bem, onde está? Não, ontem não teve lista, não. Eu não passei lista porque teve aquele problema que o pessoal não conseguiu entrar e eu não passei lista. Não tá encontrando o Gleiton? Aqui, ó. De novo. Vou sortear um livro hoje, vou sortear um livro amanhã. Quem ganhar um livro hoje não pode ganhar um livro amanhã, tá? Mas aí eu vou sortear. Sexta-feira eu sorteio as 2 bolsas para o curso de, de planejamento de artigos. E aí, aí quem ganhou um livro pode ganhar a bolsa também, tá? Vou sortear para quem tiver online. E todo mundo já escreveu aí? Pode sortear? Ainda não tem, tá dizendo que tem 17 pessoas aqui online e tem só 15 que responderam. Tem 2 pessoas aí que não... Ah, tem outra coisa. Para ganhar o livro tem que dar o like aqui, ó. Eu tô vendo que o like não tem 18 pessoas assistindo e 10 likes. Tem que dar o like aí, pô, senão não leva o livro. Dá o like aí. Não, eu tô brincando, mas dá o like, pô, ó. E ativa o sininho. Eu ainda não estou publicando nada, mas em breve eu vou começar a publicar. Então ativa o sininho que você vai ser o primeiro a ver as publicações. Bem, tem 17, tem 18 pessoas. Esse like é o joinha que tem embaixo do vídeo. Tá faltando. Agora tem 19 pessoas online. Tem 19 pessoas online. Alguém não preencheu ainda? Ou é YouTube que está contando errado? Bem, acho que é isso aqui, 17 pessoas, tá? Então agora eu vou sortear. Tem 17 pessoas que preencheram o vídeo, a folha de presença, tem 17, atualizei de novo. São 17 mesmo. Então eu vou botar aqui sorteio. Sorteio online. Vamos ver aqui. A 18, a 18ª pessoa entrou. Pergunta, eu vou compartilhar aqui com vocês.
Acho que não dá para compartilhar, mas enfim. 18. Vamos ver aqui. Sortear o número de 1 a 18. Sortear agora. 18. Ah, marmelada, pô. Enfim, 18. Vamos ver aqui quem que é a pessoa que preencheu o formulário aí. Vamos ver aqui, ó. 18. Jade. Jade Macedo. Deixa eu ver aqui. Putz, aí a pessoa me preenche aqui. 19. Ah, eu já fiz o sorteio, não dá para refazer, né? Então, deixa eu pegar aqui, botar a prova aqui para vocês, tá? Para vocês verem que... peraí. Aqui, ó. Saiu o número 18, a resposta é 18. Peraí, não apareceu o número da pessoa, peraí. A resposta 18 é a Jade. E a pessoa, e o número 19, preencheu o formulário depois que eu fiz o sorteio, ela não participou do sorteio, tá? Desculpa, 19. Tá? Mas você dormiu no ponto, convenhamos. É que nem bingo, né? Quem demora de gritar bingo não ganha. Tá? Cadê aqui? Gente, ó, parabéns, Jade, ganhou o livro. Então, você mora em Salvador, você pode vir pegar o livro, a gente combina aí. E para encerrar, vamos fazer o seguinte, ó. Como não está juntando 50 pessoas, amanhã eu vou fazer a aula pelo Classroom para a gente poder interagir mais. Tudo bem? Vocês concordam? Tem que esperar 30 segundos para ter o retorno. Tá, então amanhã eu vou fazer a aula pelo Classroom, pelo Meeting. Eu vou colocar o link lá, que aí de qualquer maneira eu vou transmitir pelo YouTube. Se amanhã acontecer de aparecer mais de 50 pessoas, quem chegar depois pode assistir a aula pelo YouTube. Mas aí pelo menos a gente interage, conversa, eu gosto mais assim, eu prefiro assim, sinceramente. Tá? Então, obrigado para todo mundo, boa noite.